O Teatro Municipal de São Paulo estava repleto naquela noite de setembro de 2024. As luzes douradas iluminavam suavemente o palco, onde uma pequena mesa de madeira havia sido cuidadosamente posicionada, junto a duas cadeiras estofadas em veludo vermelho. O evento Encontros Musicais havia se tornado uma tradição na cidade, reunindo grandes nomes da música brasileira para conversas íntimas com o público. Zezé de Camargo ajustou o microfone lapela em sua camisa social azul marinho enquanto observava a plateia lotada. Aos 61 anos, o cantor mantinha o mesmo carisma que o tornou um ícone da música sertaneja, mas seus olhos castanhos revelavam uma melancolia que poucos conseguiam perceber. O cabelo grisalho, penteado com cuidado, emoldurava um rosto que carregava décadas de histórias, sucessos e também perdas profundas. "O boa noite, pessoal de São Paulo", disse Zezé, sua voz ecoando pelo teatro. A plateia respondeu com aplausos calorosos que duraram quase um minuto. Ele sorriu, mas era um sorriso que não chegava completamente aos olhos. A apresentadora Mariana Santos, uma jornalista experiente de 45 anos, cabelos castanhos presos em um coque elegante, vestindo um blazer cinza claro, se acomodou na cadeira ao lado. Ela havia preparado essa entrevista durante semanas, sabendo que seria um momento especial e delicado. "Zezé, é uma honra tê-lo aqui conosco esta noite", começou Mariana, sua voz suave e profissional. "Sabemos que você tem dividido seu tempo entre os shows com o Leonardo e alguns projetos solo. Como tem sido essa jornada?" Zezé respirou fundo, olhando para as mãos entrelaçadas em seu colo. "Mariana, tem sido diferente. Muito diferente do que eu imaginava que seria minha vida nesta altura." Sua voz carregava um peso que fez o teatro ficar ainda mais silencioso. "Você pode nos contar um pouco sobre isso?" Mariana perguntou gentilmente, percebendo a sensibilidade do momento. "Olha, eu sempre pensei que estaria dividindo o palco com meu irmão Leandro até hoje", Zezé disse, e sua voz começou a tremer levemente. "Nós tínhamos planos, sabe? Tantos planos." Na plateia, uma senhora de cabelos brancos na terceira fileira limpou uma lágrima que escorreu pelo rosto. Ao seu lado, um homem de meia idade segurou sua mão, também visivelmente emocionado. A energia no teatro havia mudado completamente. Era como se todos pudessem sentir a dor genuína emanando do palco. Zezé olhou para o alto do teatro, onde as luzes criavam um jogo de sombras no teto ornamentado. Leandro era mais que meu irmão, mais que meu parceiro musical. Ele era minha âncora, meu equilíbrio. Quando perdemos ele em 1998, eu perdi uma parte de mim que nunca mais consegui recuperar completamente." Mariana assentiu respeitosamente. "E como você encontrou forças para continuar?" "Essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias." Zezé respondeu, sua voz agora mais firme, mas ainda carregada de emoção. "Nos primeiros anos após a morte dele, eu quase desisti de tudo. A música, que sempre foi nossa paixão comum, se tornou dolorosa demais para mim." Ele fez uma pausa, limpando discretamente os olhos com as costas da mão. "Lembro de uma noite, deve ter sido em 1999. Eu estava no estúdio tentando gravar uma música nova. Era uma canção que o Leandro havia começado a compor, mas não teve tempo de terminar. Eu simplesmente desabei ali, no meio da gravação. O silêncio no teatro era absoluto. Até mesmo o som dos sistemas de ventilação parecia ter parado." Zezé continuou, sua voz cada vez mais vulnerável. "Foi a Zilu quem me ajudou a entender que parar não era o que o Leandro gostaria." Ele disse, referindo-se à sua ex-esposa. Ela me disse: "Zezé, seu irmão dedicou a vida dele à música. Se você parar agora, é como se toda a paixão dele tivesse sido em vão." Mariana se inclinou ligeiramente para a frente. "E foi então que você decidiu continuar com o Leonardo?" Zezé sorriu pela primeira vez desde o início da entrevista. Um sorriso pequeno, mas genuíno. "Não foi uma decisão fácil.
Leonardo tinha apenas 15 anos quando Leandro morreu. Ele era praticamente um bebê quando começamos a dupla original. Mas ele cresceu ouvindo nossa música, absorvendo nossa paixão. Como foi essa transição? No começo, eu confesso que via muito do Leandro no Leonardo. Zezé admitiu. A forma como ele segurava o violão, alguns gestos no palco, era reconfortante e doloroso ao mesmo tempo. Mas com o tempo, percebi que Leonardo tinha sua própria personalidade, seu próprio talento único. O cantor se levantou da cadeira, caminhando alguns passos pelo pequeno palco. Leonardo nunca tentou substituir o Leandro. Ele criou seu próprio espaço na dupla. Trouxe uma energia nova, mais jovem. E aos poucos, nossa parceria se tornou algo completamente próprio. Na plateia, um jovem casal na primeira fileira se abraçou. A mulher, grávida de alguns meses, sussurrou algo no ouvido do marido, que a sentiu emocionado. Era como se a história de Zezé tocasse cada pessoa presente de forma única e pessoal. Mas as lembranças do Leandro nunca desapareceram. Zezé continuou, voltando para sua cadeira. Às vezes, no meio de um show, eu olho para o lado esperando ver meu irmão ali, com aquele sorriso característico dele, pronto para entrar no refrão da música. Mariana observou atentamente, enquanto Zezé fechava os olhos por um momento, claramente revivendo memórias dolorosas, mas preciosas. Você mantém algum ritual ou forma especial de honrar a memória dele? Ela perguntou delicadamente. Toda vez que subo no palco, eu faço uma pequena oração. Zezé revelou. Peço para que ele me dê força, para que me ajude a entregar o melhor de mim para o público. E sabe o que é mais incrível? Eu sinto que ele responde. O cantor pausou novamente, dessa vez limpando abertamente uma lágrima que escorreu pelo rosto. Desculpem, pessoal. Mesmo depois de tantos anos, ainda é difícil falar sobre isso. A plateia respondeu com aplausos suaves e encorajadores. Gritos de "Te amamos, Zezé" e "Você é um guerreiro" ecoaram pelo teatro. Não precisa se desculpar. Mariana disse suavemente. Sua emoção é genuína e tocante. Tenho certeza de que todos aqui compreendem. Zezé assentiu, respirando fundo para recuperar a compostura. Obrigado. É que, ultimamente, eu tenho pensado muito sobre legado, sobre o que deixamos para as próximas gerações. O Leandro partiu tão jovem, com apenas 36 anos. Ele tinha tanto ainda para dar ao mundo. E você sente que conseguiu honrar esse legado através da parceria com Leonardo? Eu tento, Zezé respondeu sinceramente. Leonardo e eu já gravamos mais de 20 álbuns juntos. Vendemos milhões de cópias. Fizemos turnês pelo mundo inteiro. Mas mais importante que os números é saber que conseguimos tocar o coração das pessoas. Fazer com que nossas músicas façam parte das histórias de vida delas. Ele gesticulou em direção à plateia. Quando vejo casais que se conheceram em nossos shows, famílias que cresceram ouvindo nossas canções, pessoas que encontraram consolo em nossas letras durante momentos difíceis, aí eu sinto que estamos no caminho certo. Falando em Leonardo, Mariana disse, como é a relação de vocês nos bastidores? Existe alguma rivalidade ou competição? Zezé riu pela primeira vez na noite. Um riso genuíno que iluminou seu rosto. Leonardo é um menino de ouro, Mariana. Ele me respeita não só como parceiro musical, mas como uma figura paterna. E eu aprendi a respeitá-lo como artista independente. Isso nem sempre foi assim. Admito que no começo eu tentava controlá-lo muito, Zezé confessou. Queria que ele cantasse como eu achava que deveria, que se movimentasse no palco de determinada forma. Mas ele me mostrou que tinha suas próprias ideias, e muitas vezes elas eram melhores que as minhas. O cantor olhou diretamente para uma das câmeras que registrava o evento. Leonardo, se você estiver assistindo, quero que saiba que sou muito orgulhoso do homem e do artista que você se tornou. Você trouxe uma leveza para minha vida que eu pensava ter perdido para sempre. Mariana sorriu, tocada pela sinceridade do momento. Que lindo, Zezé! E falando em futuro, quais são os planos da dupla? Estamos preparando uma turnê especial para o ano que vem.
Zezé revelou, animando-se visivelmente. Vai ser um show que conta a história da nossa família musical, desde os primeiros sucessos com Leandro até os dias atuais com Leonardo. Queremos que seja uma celebração da música sertaneja brasileira. Será incluída alguma homenagem especial ao Leandro? Os olhos de Zezé se encheram de lágrimas novamente. Sim, teremos um momento muito especial dedicado à memória dele. Vamos tocar algumas das músicas que fazíamos juntos. E sua voz falhou por um instante. E vamos contar histórias sobre ele que nunca compartilhamos publicamente antes. A emoção no teatro era palpável. Várias pessoas na plateia estavam visivelmente emocionadas, alguns limpando lágrimas abertamente. Deve ser muito difícil para você reviver essas memórias em público, Mariana observou. É difícil, mas também é necessário, Zezé respondeu. Daí por muitos anos, evitei falar sobre o Leandro porque era doloroso demais, mas percebi que isso não estava honrando a memória dele. Leandro era uma pessoa que irradiava alegria, que adorava estar perto do público. Ele ficaria triste se soubesse que sua morte se tornou um tabu para mim. Zezé se levantou novamente, dessa vez caminhando até a beira do palco, mais próximo da plateia. Leandro, onde quer que você esteja, quero que saiba que não passa um dia sem que eu pense em você. Sua música continua viva, seu sorriso continua presente em cada show que faço. Nos bastidores do Teatro Municipal, Leonardo observava discretamente a entrevista do irmão através de um monitor instalado no camarim. Aos 41 anos, ele mantinha a mesma energia jovial que o caracterizou desde o início da parceria com Zezé, mas seus olhos revelavam uma maturidade conquistada através de décadas, dividindo o palco com um dos maiores nomes da música sertaneja. Vestindo uma camisa social branca e calça jeans escura, Leonardo segurava uma xícara de café que já havia esfriado há muito tempo. Suas mãos tremiam levemente. Não de nervosismo, mas de emoção ao ver o irmão se abrindo de forma tão vulnerável sobre Leandro. Patrão está muito emocionado hoje, comentou Márcio, o técnico de som da dupla há mais de 15 anos. Um homem robusto de 50 anos, cabelos grisalhos e bigode bem aparado, Márcio havia acompanhado a trajetória da dupla desde os primeiros shows após a morte de Leandro. É compreensível, Leonardo respondeu, sem desviar o olhar da tela. De hoje faz exatamente 26 anos que perdemos o Leandro. O Zezé não sabia que eu lembrava da data, mas como eu poderia esquecer? Márcio se aproximou, colocando uma mão amigável no ombro de Leonardo. Você quer subir lá? Leonardo hesitou por um momento, olhando novamente para o monitor, onde Zezé continuava compartilhando memórias dolorosas com a plateia. Não sei se é uma boa ideia. Esse é o momento dele. Às vezes, meu jovem, o que uma pessoa mais precisa é saber que não está sozinha, Márcio observou sabiamente. Especialmente quando está revivendo os momentos mais difíceis da vida. No palco, Zezé havia voltado para sua cadeira e continuava conversando com Mariana. Sua voz estava mais controlada agora, mas era evidente o esforço que fazia para manter a compostura. Zezé, você mencionou que vai contar histórias sobre Leandro que nunca compartilhou antes, Mariana disse. Poderia nos dar um pequeno exemplo? Zezé sorriu melancolicamente. Leandro tinha um ritual muito engraçado antes de cada show. Ele sempre comia uma bala de hortelã e dizia, agora sim, estou pronto para conquistar o mundo. Era uma bobagem, mas me fazia rir toda vez. A plateia respondeu com risos carinhosos, e Zezé pareceu relaxar um pouco. Depois que ele morreu, eu passei anos sem conseguir comer bala de hortelã, continuou. O cheiro me lembrava dele instantaneamente. Mas Leonardo, sem saber dessa história, começou a oferecer balas de hortelã antes dos nossos shows. Na primeira vez, eu quase chorei na frente dele. E como você lidou com isso? Conversei com ele sobre a tradição do Leandro, Zezé explicou. E sabe o que o Leonardo fez? Ele disse, então vamos continuar a tradição, mas agora vai ser nossa. E desde então,
Sempre comemos uma bala de hortelã juntos antes de subir no palco. Nos bastidores, Leonardo sorriu ao ouvir essa história sendo contada publicamente pela primeira vez. Ele se lembrava perfeitamente daquele dia, há mais de 20 anos, quando viu lágrimas nos olhos de Zezé por causa de uma simples bala de hortelã. É uma forma bonita de manter a memória viva, Mariana comentou. Exato. Leonardo me ensinou que honrar a memória de alguém não significa viver no passado, mas sim carregar o melhor dessa pessoa para o futuro, Zezé disse, sua voz ganhando mais força. Ele nunca tentou apagar o Leandro da nossa história. Pelo contrário, sempre me encorajou a falar sobre meu irmão. Falando em Leonardo, Mariana disse, olhando rapidamente para suas anotações. Tenho aqui uma informação de que ele está presente no teatro hoje. Isso é verdade. Zezé pareceu surpreso. Está? Eu não sabia. Ele olhou em direção aos bastidores, mas não conseguiu ver nada devido às luzes do palco. Nos bastidores, Leonardo sentiu seu coração acelerar. Márcio o olhou expectante. Parece que seu momento chegou, o técnico sussurrou. Leonardo respirou fundo, colocou a xícara de café em uma mesa próxima e começou a caminhar em direção ao palco. Seus passos ecoavam suavemente pelo corredor dos bastidores. Bem, Mariana continuou no palco, que tal se nós o convidássemos para se juntar a nós? Tenho certeza de que a plateia adoraria ouvir a perspectiva dele sobre essa linda parceria. Leonardo? Zezé chamou em direção aos bastidores, sua voz carregada de esperança. Foi então que Leonardo apareceu na lateral do palco. A plateia explodiu em aplausos antes mesmo que ele chegasse completamente ao centro. Vestido de forma casual, mas elegante, Leonardo irradiava uma energia calorosa que contrastava perfeitamente com a intensidade emocional que Zezé havia trazido para o palco. Oi, pessoal de São Paulo! Leonardo acenou para a plateia, seu sorriso genuíno e contagiante. Desculpem interromper, mas quando soube que o patrão estava aqui falando besteira sobre mim, tive que vir conferir pessoalmente. A plateia riu alto e até mesmo Zezé não conseguiu conter uma gargalhada. A tensão emocional que pairava sobre o teatro se transformou instantaneamente em uma energia mais leve e celebrativa. Leonardo! Zezé se levantou, abraçando o irmão com força. Eu não fazia ideia de que você estava aqui. Você acha que eu perderia a oportunidade de te ver chorar em público? Leonardo brincou, retribuindo o abraço calorosamente. Além do mais, hoje é um dia especial. Mariana rapidamente providenciou uma terceira cadeira e Leonardo se acomodou entre ela e Zezé. A dinâmica no palco havia mudado completamente. Onde antes havia melancolia e nostalgia, agora existia uma energia de cumplicidade e carinho mútuo. Leonardo, que surpresa maravilhosa, Mariana disse. Você estava assistindo à entrevista? Desde o começo, Leonardo confirmou. E posso dizer que raramente vi o Zezé tão emocionado quanto hoje, mas acho importante as pessoas saberem que, apesar da tristeza pela perda do Leandro, nossa jornada juntos foi e continua sendo uma das experiências mais gratificantes da minha vida. Zezé olhou para Leonardo com admiração. 25 anos de parceria, e ele ainda consegue me surpreender com sua sabedoria. 25 anos? Uma voz da plateia gritou. Parece que foi ontem, Leonardo riu. Para mim também parece. Eu tinha 15 anos quando começamos oficialmente. Era praticamente um moleque que mal sabia tocar violão direito. Não é verdade, Zezé protestou. Você sempre teve um talento natural incrível. O que faltava era experiência, e isso só vem com o tempo. Conte para nós como foi esse início, Mariana pediu, claramente interessada na dinâmica entre os dois. Leonardo se acomodou melhor na cadeira, seu semblante ficando mais sério por um momento. Foi assustador, para ser honesto. Eu estava assumindo o lugar de uma lenda, de alguém que era amado pelo público e pela família. A pressão era enorme. E como vocês superaram isso? Com muita paciência da parte do Zezé, Leonardo admitiu.
Nos primeiros anos, eu cometia erros que hoje parecem bobos, mas na época me deixavam desesperado. Esquecer letra de música, sair do tom, tropeçar no palco. Zezé gargalhou. Lembro de um show em Ribeirão Preto, onde você esqueceu completamente a letra de É o Amor. Ficou cantando Lá, 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 por 2 minutos inteiros. E a plateia cantou junto. Leonardo emendou, rindo também. Foi quando percebi que o público brasileiro tem uma generosidade incrível. Eles não estavam ali para nos julgar, mas para compartilhar momentos especiais conosco. A conversa entre os dois irmãos fluía naturalmente, e a plateia estava visivelmente encantada com a química entre eles. Era evidente que, além de parceiros musicais, eles eram genuinamente próximos. Leonardo, você cresceu na sombra de 2 grandes estrelas, Mariana observou. E como foi construir sua própria identidade artística? Essa é uma pergunta que demorei anos para saber responder. Leonardo disse pensativamente. No começo, eu tentava imitar o Leandro, porque achava que era isso que as pessoas esperavam. Mas o Zezé me fez entender que o público não queria uma cópia, queria algo autêntico. E qual foi o momento de virada? Leonardo olhou para Zezé antes de responder. Foi durante a gravação do álbum Ao Vivo em Brasília, em 2001. Tínhamos uma música nova na arte temporal de amor, e eu sugeri uma mudança na melodia. O Zezé inicialmente resistiu, mas depois aceitou experimentar. O resultado foi um dos nossos maiores sucessos. E foi nesse momento que você percebeu que tinha voz própria na dupla? Exato. O Zezé me mostrou que parceria de verdade significa que ambos contribuem, que ambos têm espaço para crescer e se expressar, Leonardo explicou. A partir dali, nossa dinâmica mudou completamente. Zezé assentiu vigorosamente. Leonardo trouxe uma energia jovem para nossa música, mas também uma sensibilidade única. Muitas das nossas canções mais emocionantes dos últimos anos têm a digital dele na composição ou no arranjo. Vocês compõem juntos? Frequentemente, Leonardo confirmou. É um dos aspectos que mais amo na nossa parceria. Podemos estar em casa, conversando sobre qualquer coisa, e de repente surge uma ideia para uma música. O processo criativo entre nós é muito natural. E como é a dinâmica familiar, vocês conseguem separar o trabalho da família? Os dois riram simultaneamente, olhando um para o outro. Essa é difícil, Zezé admitiu. Leonardo é meu irmão, mas também é meu sócio. Às vezes é complicado saber quando estamos falando como família e quando estamos falando como parceiros de negócios. Mas aprendemos a navegar por isso, Leonardo acrescentou. A regra é, problemas de trabalho ficam no estúdio ou no escritório. Quando estamos em família, somos apenas irmãos. E funciona? Na maioria das vezes, Zezé riu. Mas de vez em quando, a Graciele ou a Natália têm que nos lembrar de que estamos em casa, não no estúdio. A menção às esposas arrancou risos da plateia, que claramente se identificava com as dinâmicas familiares complexas. Falando em família, Mariana disse, como as próximas gerações veem essa tradição musical. Leonardo se animou visivelmente. Os filhos do Zezé, o Vanessa, Igor, Camila, já seguiram carreiras artísticas. E meus filhos também mostram interesse pela música. É gratificante ver que a paixão pela arte continua viva na família. Vocês imaginam uma continuidade da dupla com a próxima geração? Não forçamos nada, Zezé respondeu. Se algum deles quiser seguir esse caminho, terá nosso apoio total. Mas também entendemos que cada pessoa deve encontrar sua própria vocação. O importante é que eles entendam o valor da música brasileira, especialmente da música sertaneja. Leonardo complementou. Nossa música conta histórias reais, fala de sentimentos universais. Isso nunca sai de moda. O clima no Teatro Municipal havia se transformado completamente. O que começou como uma entrevista melancólica se tornara uma celebração íntima da música e da família. Mariana observava fascinada a interação natural entre os dois irmãos, percebendo que havia capturado algo muito especial naquela noite.
Vocês mencionaram a turnê especial para o próximo ano? Ela disse, retomando um tópico anterior. Podem nos contar mais detalhes? Zezé e Leonardo se entreolharam, como se estivessem tendo uma conversa silenciosa. Era uma daquelas comunicações que só pessoas muito próximas conseguem desenvolver. Bem, Zezé começou. A ideia surgiu durante uma conversa que tivemos há alguns meses. Estávamos revendo nosso arquivo pessoal, vídeos antigos, fotos, gravações inéditas, e percebemos que temos material suficiente para contar uma história incrível. Leonardo continuou. Não apenas nossa história como dupla, mas a história da música sertaneja brasileira nas últimas 3 décadas. A turnê vai se chamar Raízes e Galhos. Zezé revelou. As raízes representam nossa origem com Leandro, os valores que aprendemos, a base que nos formou. Os galhos representam o crescimento, a evolução, tudo que construímos juntos. Uma senhora na plateia gritou, quando vocês vêm para São Paulo? Leonardo riu. Calma, Dona Maria, ainda estamos finalizando os detalhes, mas posso adiantar que São Paulo será uma das primeiras cidades. O público paulista sempre foi especial para nós. E terá participações especiais? Mariana perguntou, claramente intrigada. Ah, isso vai ser surpresa, Zezé disse com um sorriso misterioso. Mas posso garantir que algumas pessoas muito queridas vão estar conosco no palco. Inclusive, Leonardo acrescentou, olhando diretamente para a plateia, estamos pensando em convidar fãs para subir no palco durante algumas músicas. Queremos que seja realmente um encontro, não apenas um show. A plateia explodiu em aplausos e gritos de entusiasmo. Era evidente que a ideia havia tocado um acorde especial no coração das pessoas presentes. Isso me lembra, Mariana disse, consultando suas anotações. Vocês sempre foram conhecidos pela proximidade com os fãs. Como vocês cultivaram essa relação ao longo dos anos? Desde o início, o Leandro me ensinou que sem o público somos apenas pessoas cantando no chuveiro. Zezé respondeu, arrancando risos da plateia. Ele tinha uma conexão natural com as pessoas. Conseguia fazer cada pessoa se sentir especial. E essa foi uma das lições mais importantes que o Zezé me passou, Leonardo disse. De nunca esquecer que cada pessoa na plateia tem uma história, tem sonhos, tem momentos difíceis que nossa música pode ajudar a superar. Vocês têm alguma história marcante com fãs? Os dois se entreolharam novamente e Leonardo gesticulou para que Zezé contasse primeiro. Tem uma que me marca até hoje. Zezé começou, sua voz ficando mais suave. Foi em 2010, durante um show em Goiânia. Uma senhora se aproximou do palco no final do show e me entregou uma carta. Eu li apenas no hotel, horas depois. Ele fez uma pausa, claramente emocionado com a lembrança. A carta contava que ela havia perdido o marido em um acidente. E nossa música, Você é Linda, estava tocando no carro quando eles tiveram o primeiro encontro, 30 anos antes. Ela disse que sempre que ouvia essa música, se lembrava dos momentos felizes que viveram juntos. E qual foi sua reação? Eu chorei como uma criança, Zezé admitiu sem constrangimento. E na manhã seguinte, antes de sairmos da cidade, fui até a casa dela para conversar pessoalmente. Passamos 2 horas tomando café e folheando álbuns de fotos do casal. A plateia estava visivelmente emocionada com a história. Várias pessoas limpavam lágrimas discretamente. Essa é a magia da música, Leonardo observou. Ela se torna trilha sonora dos momentos mais importantes da vida das pessoas. Casamentos, nascimentos, despedidas. Nossa música está presente em todos esses momentos. E vocês sentem a responsabilidade disso? Absolutamente, Leonardo respondeu sem hesitar. Por isso levamos nosso trabalho tão a sério. Cada letra, cada melodia, cada apresentação é pensada com carinho. Sabemos que estamos mexendo com as emoções e memórias das pessoas. Mariana se inclinou para a frente, interessada. E como vocês lidam com a pressão de sempre corresponder às expectativas? Essa é uma questão que enfrentamos diariamente.
Zezé disse pensativamente. Especialmente quando você tem uma carreira longa como a nossa. As pessoas têm uma imagem idealizada de quem somos, do que representamos. Mas aprendemos que a autenticidade é mais importante que a perfeição. Leonardo acrescentou. Se tentarmos ser algo que não somos, o público percebe na hora. A conexão se perde. Vocês já passaram por momentos de crise na carreira? Zezé riu amargamente. Vários. Tem épocas em que parece que a música mudou tanto que não há mais espaço para o que fazemos. A música sertaneja passou por muitas transformações nas últimas décadas. Como vocês se adaptaram a essas mudanças? Evoluindo, mas sem perder nossa essência. Leonardo explicou. Incorporamos novos elementos, novas tecnologias, novas formas de produção, mas sempre mantendo a base que nos define. Histórias verdadeiras cantadas com emoção genuína. E vocês acreditam que ainda há espaço para o sertanejo tradicional no mercado atual? Sem dúvida, Zezé respondeu com convicção. Olha só esta plateia hoje. Temos pessoas de todas as idades, de todos os backgrounds. A boa música é atemporal. Além disso, Leonardo acrescentou, vemos uma nova geração de artistas que está redescobrindo as raízes do sertanejo. É um movimento natural. Quando tudo fica muito artificial, as pessoas sentem saudade do que é genuíno. Mariana olhou para o relógio discretamente. Estamos chegando ao final do nosso tempo, mas antes de encerrar, gostaria de fazer uma pergunta mais pessoal. Se vocês pudessem mandar uma mensagem para o Leandro hoje, o que diriam? O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Zezé fechou os olhos por um momento, como se estivesse realmente se conectando com a memória do irmão. Eu diria, mano, conseguimos manter vivo tudo aquilo em que acreditávamos. A música sertaneja brasileira está mais forte do que nunca, e sua contribuição para isso nunca será esquecida. Tá, Zezé disse, sua voz embargada pela emoção. Leonardo respirou fundo antes de falar. E eu diria, obrigado, Leandro. Obrigado por ter plantado as sementes que me permitiram crescer ao lado do seu irmão. Obrigado por ter mostrado que a música pode unir pessoas, pode curar feridas, pode trazer esperança. Mesmo não tendo tido a chance de conhecê-lo pessoalmente, sinto que ele está presente em tudo o que fazemos. A plateia estava completamente silenciosa, absorvendo a profundidade do momento. Era como se o próprio Leandro estivesse presente no teatro, abençoando aquela conversa. E para finalizar, Mariana disse suavemente, que mensagem vocês gostariam de deixar para as pessoas que estão aqui hoje e para aquelas que vão assistir depois? Zezé se levantou, seguido por Leonardo. Ambos olharam diretamente para a plateia. Valorizem os momentos com as pessoas que amam. Zezé disse, a vida é frágil e preciosa. Não deixem palavras de carinho para depois, não adiem abraços, não guardem sentimentos bons para uma ocasião especial. E lembrem-se de que todos nós estamos conectados pela música, pela arte, pelo amor. Leonardo complementou, que não importa de onde viemos ou para onde vamos. No final, todos queremos as mesmas coisas: ser amados, ser compreendidos, fazer parte de algo maior que nós mesmos. A música brasileira, especialmente o sertanejo, sempre foi sobre isso. União, família, amor pela terra e pelas pessoas. Zezé continuou. Enquanto houver pessoas dispostas a abrir o coração para essas mensagens, continuaremos cantando. E o mais importante, Leonardo disse, abrindo os braços em direção à plateia, vocês fazem parte dessa história. Cada vez que cantam nossas músicas, cada vez que compartilham nossas canções com alguém especial, vocês estão mantendo viva a chama que o Leandro acendeu há tantos anos. A plateia explodiu em aplausos que duraram vários minutos. Pessoas se levantaram, gritaram palavras de carinho e apoio. Era um momento de comunhão genuína entre artistas e público. Mariana se levantou também, visivelmente emocionada. Zezé de Camargo e Leonardo, muito obrigada por esta noite inesquecível.
Tenho certeza de que todos nós sairemos daqui com o coração mais leve e cheio de esperança. Obrigado, Mariana, e obrigado a todos vocês, Zezé disse, acenando para a plateia. Que nos vemos em breve na turnê Raízes e Galhos. E lembrem-se, Leonardo gritou por cima dos aplausos, São Paulo sempre foi e sempre será nossa segunda casa. Enquanto os aplausos continuavam, os dois irmãos se abraçaram no centro do palco. Era mais que um abraço entre parceiros musicais. Era o abraço de uma família que havia superado perdas, crescido juntos e encontrado força um no outro. As luzes do teatro começaram a diminuir gradualmente, mas os aplausos continuaram. Na plateia, pessoas se abraçavam, algumas ainda limpando lágrimas de emoção. Era evidente que haviam presenciado algo especial. Um momento de autenticidade rara em tempos de tanto artifício. Nos bastidores do Teatro Municipal, o ambiente estava carregado de uma energia especial. Técnicos, produtores e funcionários do teatro se movimentavam discretamente, mas todos tinham expressões de quem havia presenciado algo extraordinário. Márcio organizava os equipamentos com cuidado redobrado, como se cada peça fosse um tesouro que precisava ser preservado. Zezé e Leonardo caminhavam lentamente pelo corredor que levava aos camarins, ainda absorvendo a intensidade do que haviam acabado de viver. O eco dos aplausos ainda ressoava em suas mentes, e ambos sabiam que aquela noite seria lembrada por muito tempo. Cara, eu não esperava que fosse ser tão intenso, Leonardo disse, afrouxando ligeiramente o colarinho da camisa. Quando vi você falando sobre o Leandro daquela forma, senti que precisava estar ali. Zezé parou no meio do corredor, olhando diretamente para o irmão. Sua presença mudou tudo, Leonardo. Eu estava começando a me afogar nas lembranças, e você trouxe luz para o momento. É engraçado como isso funciona, Leonardo refletiu. Nos palcos, durante os shows, eu sempre sinto que você me dá segurança. Hoje foi minha vez de tentar retribuir isso. Eles chegaram ao camarim principal, um espaço amplo com espelhos iluminados, sofás confortáveis e uma mesa cheia de flores que fãs haviam enviado durante a tarde. Mariana os seguiu alguns minutos depois, ainda visivelmente impactada pela experiência. "Posso entrar?" ela perguntou, batendo levemente na porta entreaberta. "Claro, Mariana, por favor." Zezé a convidou, gesticulando para que se sentasse em uma das poltronas. "Você foi fundamental para que isso acontecesse da forma que aconteceu." "Eu é que agradeço," ela respondeu, acomodando-se. "Em 20 anos de carreira jornalística, raramente presenciei algo tão genuíno. Vocês não estavam apenas dando uma entrevista, estavam abrindo seus corações de verdade." Leonardo serviu água para todos e se sentou no sofá ao lado de Zezé. "Sabe, Mariana, eu estava pensando aqui. Hoje marca exatamente 26 anos da morte do Leandro. E, de alguma forma, foi a primeira vez que falamos sobre ele publicamente, sem que fosse apenas sobre a tristeza da perda." "Como assim?" Mariana perguntou, interessada. "E sempre que o assunto Leandro surgia em entrevistas, o foco era na dor, no vazio que ele deixou." Zezé explicou. "Hoje foi diferente. Conseguimos falar sobre a alegria que ele trouxe, sobre como ele continua presente de forma positiva em nossas vidas. E isso tem a ver com vocês dois estarem juntos neste momento," Mariana observou. A presença do Leonardo transformou a conversa em uma celebração em vez de um lamento. Leonardo assentiu. "E eu cresci ouvindo histórias sobre o Leandro. Para mim, ele nunca foi apenas uma ausência. Ele sempre foi uma presença inspiradora. Talvez seja por isso que não tenho medo de falar sobre ele. Vocês acham que o público percebeu essa diferença?" "Com certeza." Zezé respondeu sem hesitar. A energia na plateia mudou completamente quando o Leonardo chegou. Foi como se tivéssemos passado de um velório para uma festa de aniversário. Mariana riu da comparação. "E falando em futuro,
Esta conversa de hoje influenciou em alguma coisa os planos para a turnê que vocês mencionaram. Os dois se entreolharam com aquele olhar cúmplice que já se tornara característico. Engraçado você perguntar isso, Leonardo disse. Porque enquanto conversávamos lá no palco, eu tive uma ideia que não tínhamos discutido antes. Qual? E se a turnê incluísse não apenas nossas músicas, mas também algumas canções que o Leandro compôs sozinho e que nunca foram gravadas? Leonardo sugeriu, olhando para Zezé. Temos os manuscritos dele, algumas gravações caseiras. Zezé ficou em silêncio por um momento, processando a sugestão. E seria como dar voz às ideias que ele não teve tempo de desenvolver completamente, murmurou, claramente tocado pela proposta. Exato. E quem sabe até convidar alguns compositores para ajudar a finalizar essas canções, respeitando obviamente o estilo e a intenção original dele. Leonardo continuou, animando-se com a própria ideia. Mariana observava fascinada essa conversa criativa acontecendo em tempo real. Isso seria inédito, não seria? Totalmente, Zezé confirmou. Mas faz todo sentido. Seria uma forma de honrar o trabalho artístico dele de uma maneira que nunca fizemos antes. E vocês acham que tem material suficiente para isso? Leonardo sorriu. Leandro era muito prolífico. Ele anotava ideias de música em guardanapos, em margens de revista, em qualquer lugar. A Zilu guardou tudo isso religiosamente durante todos esses anos. Ela ficaria feliz em saber que esses rascunhos finalmente ganhariam vida. Zezé disse, sua voz carregada de emoção renovada. É uma forma de fazer o trabalho dele continuar crescendo, mesmo depois de tanto tempo. Vocês vão conversar com ela sobre isso? Com certeza, Zezé respondeu. Apesar de estarmos separados, mantemos uma relação de muito respeito, especialmente quando se trata de preservar a memória do Leandro. Leonardo se levantou, caminhando até a janela do camarim que dava para a rua. Lá embaixo, algumas pessoas ainda se concentravam na saída do teatro, conversando animadamente sobre a noite que haviam vivenciado. Sabe o que mais me marcou hoje? Ele disse, ainda olhando pela janela. Foi perceber como o público reagiu quando falamos sobre o Leandro de forma celebrativa. As pessoas precisam dessas histórias de superação, de amor que continua existindo mesmo depois da morte. Mariana assentiu. É verdade. Vivemos em tempos muito duros e histórias como a de vocês oferecem esperança. E não é só sobre nós. Zezé acrescentou, juntando-se a Leonardo na janela. É sobre todas as famílias que passaram por perdas, sobre todas as pessoas que precisaram encontrar forças para continuar depois que alguém importante partiu. Vocês sentem que têm uma responsabilidade social através da música? Sim, mas não é um peso, Leonardo respondeu. É um privilégio. Poder usar nossa experiência e nossa música para ajudar outras pessoas a processarem suas próprias dores e alegrias. Não tem preço. Mariana olhou para o relógio em seu pulso. Bom, acho que já tomei muito do tempo de vocês. Mas antes de ir, preciso dizer que esta foi uma das entrevistas mais marcantes da minha carreira. Para nós também foi especial, Zezé disse, abraçando-a calorosamente. Obrigado por criar um espaço tão seguro para que pudéssemos nos abrir dessa forma. E obrigado por me dar a oportunidade de participar, Leonardo acrescentou, também abraçando a jornalista. Às vezes, as melhores coisas da vida acontecem quando não planejamos. Após Mariana sair, os dois irmãos ficaram sozinhos no camarim. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que existe entre pessoas que se compreendem profundamente. Você acha que o Leandro aprovaria o que estamos fazendo? Zezé perguntou depois de alguns minutos. Leonardo sorriu. Tenho certeza absoluta de que sim. Ele sempre foi sobre música, sobre família, sobre tocar o coração das pessoas. Estamos fazendo exatamente isso. É estranho pensar que ele estaria com 62 anos hoje, Zezé murmurou. Provavelmente já seria avô,
Talvez já tivesse se aposentado dos palcos, ou talvez estivesse mais ativo do que nunca, Leonardo sugeriu. Você conhecia ele melhor do que eu, mas pelas histórias que ouço, ele era uma pessoa cheia de energia e paixão pela vida. Zezé riu. E você tem razão. Leandro, aos 62, provavelmente estaria planejando uma turnê mundial e falando sobre gravar um álbum em japonês ou sei lá o quê. E nós estaríamos correndo atrás, tentando acompanhar as ideias malucas dele. Leonardo completou, rindo também. Sabe de uma coisa? Zezé disse, voltando-se para o irmão. Hoje eu senti que ele estava realmente presente no teatro. Não de forma mística ou sobrenatural, mas presente nas risadas, na emoção do público, na nossa conexão. Eu senti isso também, Leonardo admitiu. Especialmente quando você contou aquela história da bala de hortelã. Foi como se ele estivesse ali, rindo junto com todo mundo. Acho que isso é o que significa ter alguém verdadeiramente vivo no coração. Zezé refletiu. Não é sobre ver fantasmas ou receber sinais misteriosos. É sobre carregar o melhor da pessoa em tudo que fazemos. Leonardo se aproximou do irmão e colocou uma mão em seu ombro. E é isso que vamos fazer na turnê, Raízes e Galhos. Vamos mostrar que o amor não termina com a morte. Ele se transforma em inspiração. Você sabe que eu te amo, né, mano? Zezé disse de repente, surpreendendo a si mesmo com a espontaneidade da declaração. Eu sei, Leonardo respondeu simplesmente. E você sabe que o sentimento é recíproco. Às vezes eu fico pensando, se não fosse por você, eu provavelmente teria parado de cantar há muito tempo. Zezé confessou. Você me deu uma razão para continuar quando eu achava que não tinha mais. E você me deu a oportunidade de viver meu sonho ao lado do meu ídolo. Leonardo retribuiu. Somos uma família, Zezé. Família de verdade. E famílias se apoiam, especialmente nos momentos mais difíceis. Márcio apareceu na porta, batendo levemente. Desculpem interromper, mas o teatro precisa ser liberado. Vocês precisam de mais alguns minutos? Não, Márcio, estamos prontos, Zezé disse, levantando-se e ajudando a recolher algumas das flores que decoravam o camarim. Foi uma noite especial, patrões, Márcio comentou enquanto ajudava a organizar os pertences. Em 15 anos trabalhando com vocês, nunca vi uma conexão tão forte com o público. Foi especial mesmo. Leonardo concordou. E acho que foi apenas o começo de algo ainda maior. Enquanto caminhavam em direção à saída do teatro, Zezé parou uma última vez para olhar o palco vazio. As cortinas estavam fechadas, as luzes apagadas, mas de alguma forma o espaço ainda vibrava com a energia da noite. Obrigado, Leandro, ele sussurrou. Vai por tudo. Leonardo ouviu e sorriu. Vamos, mano, temos uma turnê para planejar. Do lado de fora, São Paulo brilhava sob as luzes da noite. Algumas pessoas ainda aguardavam na calçada, esperando um último aceno, uma última foto. Zezé e Leonardo atenderam a todos com paciência e carinho, assinando autógrafos e ouvindo histórias pessoais que cada fã fazia questão de compartilhar. Vocês vão gravar essa entrevista? Uma jovem perguntou. Com certeza vai ao ar, Leonardo respondeu. E tenho certeza de que vocês vão gostar do que vem por aí. A turnê nova vai ser incrível, Zezé acrescentou. Estamos preparando algo muito especial para vocês. Quando finalmente entraram no carro que os aguardava, ambos estavam exaustos, mas com o coração cheio. A noite havia sido mais do que uma simples entrevista. Havia sido um momento de cura, de celebração e de renovação. Para onde vamos agora? O motorista perguntou. Zezé e Leonardo se entreolharam e sorriram. Para casa, responderam em uníssono. Vamos para casa. E enquanto o carro se afastava do Teatro Municipal, a lua cheia brilhava sobre São Paulo, testemunha silenciosa de mais uma noite que entraria para a história da música brasileira. Não pelos prêmios ou recordes, mas pela autenticidade, pelo amor e pela prova de que algumas conexões são eternas. A música de Zezé de Camargo e Luciano continuaria ecoando nos corações,
agora com Leonardo ao lado, carregando adiante um legado que transcende gerações. E em algum lugar, Leandro sorria, sabendo que sua música, seu amor e seus sonhos continuavam vivos através daqueles que ele mais amava.